eu falava aqui mais cedo que é impossível você dissociar o que aconteceu ontem em Brasília dos ataques de 8 de janeiro e da tentativa de ataque terrorista contra o aeroporto da capital. São rios que correm em leitos separados, mas todos eles têm a mesma nascente. Qual que deve ser o efeito, e você já tem informações aí de bastidores, do que ocorreu ontem na capital nos processos de anistia envolvendo aqueles criminosos e também o ex-presidente Jair Bolsonaro, hein? Agora sim, bom dia, Olha Mônica. só, bom dia. Pois é, Megali, já está aqui ativado meu som, né? O principal efeito político dessa bomba aí, dessas tentativas, desse ataque terrorista, o Megali, é o de colocar uma montanha de pedras no caminho da anistia para os condenados do 8 de janeiro e fortaleceu o ministro Alexandre de Moraes. O homem era afiliado ao PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o maior defensor dessa anistia, fez sozinho e com bombas, ou tentou fazer o que aquela turba de 8 de janeiro fez, de fato, né, com paus e pedras, mas invadiu, depredou, destruiu tudo. Então não há como dissociar uma coisa da outra, e há entre os próprios bolsonaristas a convicção de que esse homem-bomba acabou com o projeto de anistia, que pode sobreviver como bandeira, né, Megali, mas uma bandeira rasgada, né? O discurso agora é qualificar esse homem como um louco suicida que fez um ato isolado. Eu acabo de receber aqui do ex-ministro da Casa Civil do Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira, um texto nesse sentido. Ele fala que a democracia no Brasil é forte, as instituições estão na plenitude do seu funcionamento, o ato isolado de um desequilibrado é o que é, um absurdo. Aí ele diz aqui, mas daí a extrapolar uma atitude mentecapta de um indivíduo para dar contornos institucionais a esse incidente abominável é dizer que a nossa democracia não é sólida e resiliente como ela é. Isso tem que ser tratado como foi um ato de loucura de uma pessoa, um ato inadmissível. Então há uma tentativa agora e desde ontem de tentar isolar o que foi feito como ato de um maluco suicida, que não tem absolutamente nada a ver com qualquer outra pessoa. Só que, Megali, como você bem pontuou, há todo um contexto em que isso ocorre. Um contexto de ataques ao Supremo, um contexto de tentativas de emparedar os ministros do Supremo, uma ameaça recorrente de que assim que tiver maioria, a direita vai fazer impeachment de ministro do Supremo, uma tentativa de enquadrar, de fato, o Supremo Tribunal Federal. Então há, né, no Supremo a convicção de que sim, é preciso relembrar sempre e a cada momento aquilo que não foi uma brincadeira, que foi o 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, essa é outra informação, Megali, deve se pronunciar logo cedo. O Supremo, eu peguei a informação lá de que vai manter as sessões hoje, vai fazer o julgamento do Collor, né? Assim que for liberado ali o espaço, todos vão para lá. E o ministro Alexandre de Moraes se preparando para um discurso, um pronunciamento logo pela manhã sobre isso. Ele deve falar sobre a gravidade, né, e a necessidade de estarmos alertas ontem, hoje e sempre na defesa da democracia e das instituições, né? E deve ter, obviamente, o apoio unânime dos magistrados, porque todos ali eram vítimas potenciais dessas bombas, né? Na outra ponta, juridicamente, né, politicamente e juridicamente, não dá para colocar fumaça nisso. O maior prejudicado é Jair Bolsonaro, porque já havia uma expectativa grande em relação ao destino dos processos dele no Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República ainda não se pronunciou sobre as acusações contra ele no inquérito da tentativa de golpe de Estado. O Procurador-Geral Paulo Gonet estava sinalizando que deixaria isso para janeiro, fevereiro, março, abril de 2025, mas agora há uma expectativa de que acelere um pouco esse trabalho, de que apresente, enfim, essa denúncia que já é tida como certamente desfavorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro e pedindo a condenação dele. Então, se teve alguém que saiu prejudicado com isso, foi o Jair Bolsonaro, por todo esse contexto que eu expliquei aqui. Então vamos aguardar aí, o ministro Alexandre de Moraes vai fazer um pronunciamento. Agora, eu conversando com pessoas lá, Megali, foi muito impressionante o que elas passaram, né? Uma pessoa me contou que os ministros ouviram as bombas, acharam que era algo ali
que deve ser? Deve ser fogos explodindo, algum acidente, que num primeiro momento as reações foram as mais calmas possíveis, mas que depois começou a cair a ficha, né? Cair a ficha do que era uma coisa inacreditável, e começou toda aquela cena de filme, de robô, indo ver o corpo. Tinham 3 ministros do Supremo que ficaram até mais tarde, o ministro Barroso, o ministro Fachin, o ministro Cristiano Zanin, que depois saíram, né, do prédio. Mas é isso, quer dizer, e até a madrugada, essas pessoas com quem eu conversei ficaram até 3, 4 horas da manhã acompanhando, né, essa operação que o Major contou pra gente de desativação dos explosivos. Então, uma situação surreal, né, Megali, na verdade, que a gente está falando aqui. Mas com todos esses desdobramentos políticos e jurídicos, Megali. Mônica, a primeira vez que eu vi esse robô aí, que às vezes faz detonações programadas, né, foi em Jerusalém. Eu nunca tinha visto nada parecido. Eles fecham a rua, o robô vai lá, planta uma bomba numa mochila que foi largada lá. Simplesmente um cara esqueceu a mochila, né? Não tinha bomba nenhuma, mas pelo sim, pelo não, bom, o cara vai lá e detona a mochila, o robozinho. Aí depois eu vi o mesmo equipamento em Nova York, achava aquilo incrível, mas ao mesmo tempo assustador, né? Porque eram cidades que faziam investimentos em ações contra o terrorismo, cidades que já haviam sido alvo de grandes atentados terroristas. Eu nem sabia que a gente tinha esse bicho aqui no Brasil. Claro. Sim. Porque ele estava lá repousando, né? Em alguma sala da Polícia Federal, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A gente não precisava disso, não era uma preocupação. Agora, em questão de 2 anos, Brasília foi alvo da tentativa de um atentado terrorista no aeroporto e um atentado terrorista suicida, de fato. Ah, você está exagerando, atentado terrorista suicida? Sim, foi exatamente o que aconteceu ontem. Não morreram outras pessoas por sorte, mas aquilo foi um atentado terrorista suicida, com motivações políticas, religiosas, sei lá, mas motivações certamente que se encaixam na definição de terrorismo. E aí, já tem muito ouvinte escrevendo aqui, vocês querem culpar o Bolsonaro, cara, sai dessa, ninguém quer culpar ninguém, tá? O culpado é o cara que foi lá e se explodiu, ele, um maluco. Mas ele foi levado a acreditar que estava combatendo um inimigo da nação. Assim como aqueles maluquinhos do 8 de janeiro também acreditavam que estavam salvando o Brasil quando quebraram tudo lá na Praça dos Três Poderes. Assim como aqueles terroristas do Natal também acreditavam que estavam fazendo justiça com as próprias mãos ao chamar a atenção para a ditadura do Supremo. Isso não brotou do nada. Isso não veio por geração espontânea na cabeça desses malucos. Isso foi colocado lá por um discurso insistente, constante, né, durante 4 anos. E sim, sinto muito que vocês tenham que ouvir isso sobre o político de estimação de vocês. Mas o ex-presidente teve grande participação ao colocar na cabeça dessas pessoas a ideia de que o Brasil tem um vilão. Um vilão representado por Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal. A gente já viu, lembra, Mônica, gente jogando aqueles malucos lá, Sarah Winter, sei lá, Eustáquio das coisas, jogando rojão. Éramos felizes e não sabíamos. Agora são bombas, né? Isso não brotou do nada. E o nome disso é incitação ao crime de terrorismo. Isso é um crime que foi cometido debaixo dos nossos narizes durante 4 anos. Não dá pra gente ignorar esse fato. Mônica. Claro, é óbvio que ninguém aqui está falando que o Bolsonaro pediu para a pessoa ir lá, não é isso. Mas é óbvio que a consequência, que esse ataque terrorista, terá consequências políticas e jurídicas. Isso não dá para a gente... É disso que a gente está falando aqui, né? E a maior demonstração disso é a preocupação, né, desse entorno do Bolsonaro, ex-ministro do Bolsonaro, os parlamentares falando. Tem uma reportagem na Folha de São Paulo, inclusive, o Megali, que mostra, uma reportagem da Vitória Azevedo, que mostra aqui no WhatsApp, grupos de WhatsApp, os próprios parlamentares, né, falando aqui sobre isso, né? O deputado Gustavo Gayer, por exemplo, que é do PL de Goiás, ele enviou uma imagem do suspeito da explosão,
logo depois do fato, e ele colocou aqui, ó, parece que foi esse cara mesmo, agora vão enterrar a anistia, a PQP, ele escreveu. Aí um outro deputado, o capitão Alden, da Bahia, do PL, respondeu, lá se foi qualquer possibilidade de aprovar a anistia. Adeus, redes sociais, e esperem os próximos 2 anos de perseguição ferrenha. Com certeza o inquérito das fake news será prorrogado ad eterno. Aí um outro, Eli Borges, do PL do Tocantins, escreveu, se tentou ajudar, atrapalhou, falando desse suicida. Agora o Xandão, Alexandre de Moraes, vai dizer, é a prova de que o 8 de janeiro era necessário. Ou seja, eles mesmos admitem que há uma consequência política clara. Né? Não dá para fugir dos fatos. Há uma consequência. Há um enfraquecimento da tese de que o 8 de janeiro foi só coisa de pessoas que estavam ali passando, poxa vida, coitadas, e de repente ficaram com uma raivinha e foram lá e jogaram uma pedrinha no Supremo. Né? Isso não vai ser, já não era visto dessa forma, e essa tentativa de transformar aqueles atos numa coisa de pessoas desavisadas, que, poxa vida, estavam ali, jogaram só uma pedrinha, entraram sem querer, nem estavam lá dentro direito, é óbvio que ela se enfraquece, né, Megali? Isso é o óbvio ambulante, né? Claro. Mônica, vendo novidades, só avisar. Bom trabalho para você. Até amanhã, ou até daqui a pouco.